O Mori quase sempre é visto como um ajudante, nunca como o líder. Durante a série toda, dá pra perceber bem qual é o papel de cada um. O Mori é um garoto meio bobo, inseguro e que não entende muita coisa. Já o Rick é o avô genial que todo mundo admira, mas que na real ninguém consegue aguentar por muito tempo. Rick Sanchez não é um bom ser humano, mas é quase como um deus quando o assunto é ciência. Ele é egoísta, convencido, chato, vive sozinho, nunca admite que erra e se apega às coisas como se fossem sagradas. É essa mistura de opostos que cria uma das duplas mais marcantes dos desenhos animados, vivendo aventuras malucas pelo multiverso. Mas e se fosse o contrário? E se o Mori fosse mais inteligente que o Rick? Ou se existisse um Rick tão burro que deixasse o Mori no controle? Pois isso realmente acontece na série. Existe o Mori diferente, conhecido como Mori maligno. Ele se cansa de ser só o ajudante obediente e decide criar um plano para deixar de ser só mais um. Nesse vídeo a gente vai conhecer os desejos mais profundos e os planos sombrios desse Mori. Para entender quem é o Mori maligno, a gente precisa lembrar tudo o que ele já fez. Além de estar em episódios importantes, ele também influenciou muito o desenvolvimento dos personagens principais. A primeira vez que ele aparece é no episódio 10 da primeira temporada, e ali ele já se mostra como um anti-herói que impressiona. Mori maligno entende de ciência, sabe manipular os outros e se esconde atrás da aparência de um Mori comum. No universo de Rick e Mori, tem uma coisa que é certa: os Ricks não ligam muito para os Moris, e o Mori maligno usa isso a seu favor, explorando todas as falhas desse sistema. Quando o Rick C-137 é acusado de crimes contra os Moris, ele precisa ir até a Cidadela, um lugar onde muitos Ricks querem ver ele no Vasco. Durante uma fuga, eles passam por mundos cheios de piadas estranhas, até descobrirem quem está por trás de tudo: o Rick maligno e, claro, o Mori maligno. Depois que os dois são capturados, a gente descobre o plano verdadeiro do Mori. Ele queria destruir a Cidadela dos Ricks, e para isso precisava escanear o cérebro do Rick C-137. Nas imagens que aparecem durante esse processo, vemos momentos pessoais da vida do Rick, que até geraram várias teorias entre os fãs, mas o mais chocante é como o Mori age com frieza durante tudo isso. Mais pra frente na série, a gente descobre que aquele Rick maligno era na verdade um Rick totalmente dominado. Muito provavelmente ele era o Rick daquele Mori maligno, e o mais assustador, o Mori controlava ele com um monte de cabos e fios. Esse Rick tentou tirar sua vida várias vezes, ou pelo menos acabar com um pouco de vida que ainda tinha. Isso mostra que o Mori não era só inteligente, ele era esperto de verdade. Sabia exatamente o que estava fazendo, como fazer e usava sua maior vantagem. Ninguém desconfiava dele, porque ele era só mais um Mori, e é isso que torna tudo tão assustador. O Mori maligno sabia que, pros outros, ele parecia inofensivo, e é justamente por isso que ele conseguia enganar todo mundo e seguir com seu plano. No episódio 7 da terceira temporada, a gente conhece melhor a Cidadela, onde vivem muitos Ricks e Moris. Descobrimos como o lugar funciona, os problemas que existem lá e como os Ricks tratam os Moris como inferiores. Esse episódio traz críticas sociais bem fortes, e em meio a tudo isso, vemos o Mori maligno trabalhando lá como se fosse só mais um. A cidade estava sem líder e iam fazer uma eleição. Entre os candidatos, tinham 4 Ricks, e para surpresa de todos, o próprio Mori maligno. Só que ninguém levava ele a sério. Achavam ele uma piada, só um meme. Riam de tudo que ele fazia, mas pra ele isso era normal. Ele passou a vida inteira sendo subestimado, e foi isso que o fez aprender a lidar com os Ricks. Ele sabia que o ego deles era tão grande que dava pra controlar, quase como se tivesse com o controle remoto. E por conhecer o sistema tão bem, o Mori maligno dá um passo ainda maior. Ele vira presidente da Cidadela, mas ao contrário do que muitos pensavam, ele não virou um fantoche. No discurso de posse, Mori faz uma crítica forte sobre as injustiças, sobre o sofrimento dos Ricks comuns e sobre como os Moris eram tratados de forma desigual. Ele prometeu mudar tudo e transformar a Cidadela num lugar melhor e mais justo para todos. Para os Ricks e Moris que não acreditam, vocês são a minoria. Ali começava um novo capítulo, não só na história da Cidadela, mas também na história de Rick e Mori. Um capítulo onde o improvável, o mais fraco, o mais ignorado, se torna o líder de uma verdadeira revolução. É aqui que a gente começa a conhecer de verdade o Mori maligno, o mestre da manipulação, que sabe se esconder usando o preconceito dos outros, um mentiroso experiente e um verdadeiro tirano disfarçado de vítima. É nesse ponto que o plano dele realmente começa, se vingar de todos os Ricks e desaparecer daquele lugar
para sempre, mas falar bonito é coisa de campanha. Agora era hora de agir. Depois de muito tempo esperando, o Mori maligno finalmente volta a aparecer. Isso só acontece no último episódio da 5ª temporada, quando ele revela qual era o seu plano desde o começo, e por que ele fez tudo o que vimos até agora. Ele tá cansado do Rick, e não é só isso, ele consegue escapar totalmente, até reencontrar o Rick C-137, e de forma direta e agressiva, revela que foi ele quem hackeou a arma de portais, e já tinha acesso a todas as memórias do Rick. Eles até lutam, mas o Mori é claramente mais forte. Ele vai embora como se nada tivesse acontecido, enquanto o Rick precisa se virar para sobreviver, e engolindo o orgulho, acaba tendo que pedir ajuda. É nesse momento que a grande verdade aparece. Rick e Mori não são só uma coincidência no universo, eles são parte de um sistema. Não existem infinitas versões diferentes deles, existe um padrão. Os Ricks clonam Moris porque precisam deles, mas não aceitam que são os únicos gênios do universo. Então eles separam os universos onde alguém é mais inteligente do que eles e criam uma prisão infinita, onde Rick e Mori estão presos num ciclo sem fim. Mori, cansado de tudo isso, decide quebrar esse ciclo, fugir de vez e desaparecer. Ele cria sua própria fórmula de portais e vai para outro universo, onde finalmente pode ser livre. Nesse ponto a gente começa a entender melhor quem é esse Mori. Talvez ele nunca tenha sido realmente malvado. Talvez ele só seja solitário, egoísta e odeia ser controlado. Ele teve que fazer muita coisa ruim para chegar onde chegou. Mas será que isso faz dele uma pessoa ruim? Afinal, derrotar um tirano é mesmo uma maldade? Mori maligno é um personagem muito profundo. As motivações dele são pesadas, às vezes sombrias, mas a gente entende o lado dele. Ele só queria ser livre. Nesse episódio vemos flashes do passado dele. Entendemos o que ele teve que fazer, como o plano dele foi crescendo aos poucos até se tornar o que é. E é aí que a história dele com o Rick C-137 parecia chegar ao fim. Mas isso muda no episódio 5 da 7ª temporada. Um episódio marcante, onde o Mori volta e não só ajuda o Rick, como também derrota o maior vilão da série. Nesse episódio o Rick está tentando encontrar a versão mais perigosa de si mesmo, o Rick primário, ou o Rick Prime. Só que ele falha, e numa tentativa desesperada, acaba bagunçando tudo. Quando o Mori descobre, ele vai atrás, bravo sem entender porque ainda estão se importando com ele. Mesmo assim, decide ajudar, mas como sempre, tudo dá errado. Eles acabam juntos numa aventura contra o Rick Prime, cheia de destruição, pancadaria e tecnologia maluca. O momento mais impressionante acontece quando o Mori maligno derrota o Rick Prime com um truque bem simples. O Rick mais Rick de todos não consegue mudar, continua com o ego inflado, subestimando o Mori como sempre, e é exatamente isso que o faz perder. Mori aproveita essa fraqueza e vence. Com isso ele dá ao Rick C-137 a chance de se vingar, mas antes ainda precisa salvá-lo. O episódio termina com Mori maligno e Rick se despedindo. Eles trocam palavras sinceras, quase como se tivessem feito as pazes. Você é um pouco diferente, Rick. Talvez eu possa usar isso um dia. Não venha atrás de mim, não vai acabar bem. E é isso, é até aqui que a série mostra o Mori maligno. Nenhum segundo a mais, nenhum a menos. E com tudo isso fica claro, ele é um dos personagens mais incríveis de Rick e Mori. A gente começa a se identificar com ele. Alguém que só queria sair do fundo do poço, que não queria mais ser o ajudante, o saco de pancadas nas aventuras do Rick. Ele queria liberdade. Depois de capturar seu próprio Rick, ele estava pronto para destruir tudo o que o prendia e ser finalmente o dono do próprio destino. O Mori maligno não é um vilão, ele é diferente. E mesmo tendo feito coisas ruins, acabar com um genocida multiversal não faz dele um monstro. Ele também não é um herói. Ele é talvez o personagem mais inteligente do desenho. E não tô falando só de construir máquinas e inventar coisas, apesar dele saber fazer isso também. A maior habilidade do Mori é entender as pessoas. Ele percebe o ponto fraco de cada um. Isso é algo que nem o Rick C-137, nem o Rick Prime conseguem fazer. Isso dá ao Mori maligno uma vantagem enorme, porque ao contrário do Rick, ele não se limita às próprias ideias. Ele vê a realidade como ela é, e é por isso que consegue vencer os dois. No fim, ele é o único que pode derrotar um deus como o Rick.